Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ateísmo Evidente. Hoje vamos explorar e comentar sobre um tema fascinante e para muitos controverso, que são as citações ateístas. Ao longo da história, muitos grandes pensadores, filósofos e cientistas compartilharam suas reflexões sobre a ausência de crença em divindades. Neste vídeo, trago para vocês 10 citações impactantes de alguns dos mais renomados ateístas. Essas citações não apenas desafiam as crenças tradicionais, mas também nos convidam a refletir sobre a natureza da fé, da razão e da existência humana. Vamos juntos mergulhar nessas palavras e descobrir novas perspectivas sobre o mundo ao nosso redor. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, peço que já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado quando um novo vídeo for postado. Então, vamos à citação número 1. A religião é considerada verdadeira por pessoas comuns, falsa por sábios e útil por governantes. A frase de Sêneca pode ser vista como uma crítica à forma como a religião é percebida e utilizada na sociedade. Vamos explorar cada parte da frase sob essa perspectiva. Então vamos a esse trecho primeiro, que é: a religião é considerada verdadeira pelas pessoas comuns. Podemos argumentar que a aceitação da religião pelas massas é muitas vezes baseada em tradição, educação e conforto emocional, em vez de evidências racionais. Ateístas podem ver a crença religiosa como uma resposta natural ao medo do desconhecido e à necessidade humana de encontrar significado e propósito. Vamos a outro trecho dessa citação que diz: falsa pelos sábios. Ateístas frequentemente valorizam o pensamento crítico e a evidência científica. Podemos concordar com a ideia de que, ao examinar a religião de forma racional e empírica, os sábios, ou aqueles que questionam e investigam, podem encontrar inconsistências e falta de evidências que sustentem as afirmações religiosas. Para muitos ateístas, a religião é vista como uma construção cultural e histórica, não como uma verdade objetiva. Agora vamos para outra frase, onde diz que é útil pelos governantes. Podemos ver a religião como uma ferramenta de controle social. Ateístas podem argumentar que os governantes usam a religião para promover a obediência e a coesão social, justificando leis e políticas através de uma autoridade divina. Isso pode ser visto como uma forma de manipulação, onde a religião serve aos interesses daqueles no poder. Essa visão ateísta destaca a importância da razão, da evidência e da liberdade de pensamento, sugerindo que a religião, embora possa ter o seu valor social e emocional, não deve ser aceita sem questionamento crítico. Citação número 2. Olhar para as estrelas é entender nosso lugar no universo sem dogmas. Do ponto de vista ateísta, essa frase, olhar para as estrelas é entender nosso lugar no universo sem dogmas, sugere que a observação do cosmos pode proporcionar uma compreensão profunda e humilde da nossa existência, sem a necessidade de crenças religiosas ou dogmáticas. Para um ateu, as estrelas e o universo são vistos através da lente da ciência e da razão. A vastidão do cosmos nos lembra da nossa pequenez e, ao mesmo tempo, da nossa capacidade de explorar, aprender e descobrir. Essa perspectiva valoriza o conhecimento empírico e a curiosidade científica como meios de entender o mundo e o nosso lugar nele. Além disso, essa visão promove a ideia de que a maravilha e o mistério do universo não precisam de explicações sobrenaturais para serem apreciados. A beleza e a complexidade do cosmos são suficientes para inspirar admiração e respeito pela natureza e pela vida. Essa abordagem encoraja uma mentalidade mais aberta e questionadora, livre de preconceitos e dogmas, onde a busca pelo conhecimento é contínua e baseada em evidências. Citação número 3. A esperança não requer fé, apenas ação. Do ponto de vista ateísta, essa frase, a esperança não requer fé,
apenas ação, ela reflete a ideia de que a esperança e a mudança não dependem de crenças sobrenaturais, mas sim de atitudes e esforços concretos. Para um ateu, a esperança é vista como uma motivação para agir e melhorar a realidade ao seu redor, baseada em evidências e na capacidade humana de fazer a diferença. Essa perspectiva valoriza a responsabilidade individual e coletiva, enfatizando que as soluções para os problemas do mundo estão em nossas mãos. A ação, nesse contexto, é o motor que impulsiona a transformação e o progresso sem a necessidade de esperar por intervenções divinas. Essa visão pode ser inspiradora, pois coloca o poder de mudança diretamente nas mãos das pessoas, incentivando uma abordagem proativa e prática para enfrentar desafios e buscar melhorias. Citação número 4. O homem é uma invenção recente e talvez seu fim esteja próximo. Essa frase de Michel Foucault, que diz o homem é uma invenção recente e talvez seu fim esteja próximo, pode ser interpretada de várias maneiras, especialmente do ponto de vista ateísta. Então vamos explorar um pouco sobre isso. Construção social. Do ponto de vista ateísta, que muitas vezes rejeita a ideia de uma essência divina ou predeterminada, essa frase pode ser vista como uma afirmação de que a noção do homem é uma construção social e histórica. A identidade humana e os conceitos de humanidade são moldados pelas condições sociais, culturais e históricas. Mudança e evolução. A ideia de que o fim está próximo pode ser interpretada como uma referência à constante evolução da sociedade e da ciência. Do ponto de vista ateísta, que valoriza a razão e o progresso científico, isso pode significar que as nossas atuais concepções da humanidade podem mudar radicalmente à medida que avançamos em conhecimento e tecnologia. Crítica ao humanismo. Foucault frequentemente criticava o humanismo tradicional, que coloca o homem no centro de todas as coisas. Essa crítica pode ser vista como uma rejeição da ideia de que os seres humanos têm um lugar especial ou central no universo, uma visão que é frequentemente associada a crenças religiosas. Desafios futuros. A frase também pode ser interpretada como um alerta sobre os desafios futuros que a humanidade enfrenta, como mudanças climáticas, avanços tecnológicos e crises sociais, e que pode enfatizar a responsabilidade humana em resolver esses problemas sem recorrer a soluções divinas. Isso pode ser um chamado à ação para enfrentar esses desafios de maneira racional e ética. Em resumo, a frase de Foucault pode ser vista como uma reflexão sobre a natureza mutável da identidade humana, uma crítica às concepções tradicionais de humanidade e um alerta sobre os desafios futuros que exigem soluções humanas e racionais. Citação de número 5. Não me pergunte quem sou, e não me diga para permanecer o mesmo. Essa frase de Michel Foucault, não me pergunte quem sou, e não me diga para permanecer o mesmo, pode ser interpretada de várias maneiras, inclusive do ponto de vista ateísta. Então vamos explorar também essa frase, que ela é muito interessante. Identidade em constante mudança. Do ponto de vista ateísta, que muitas vezes rejeita a ideia de essência ou alma imutável, essa frase reflete a visão de que a identidade humana é fluida e moldada pelas experiências e contextos sociais. Não há uma verdade ou essência fixa sobre quem somos. Rejeição de dogmas. Ateístas frequentemente questionam dogmas e verdades absolutas. A frase de Foucault pode ser vista como uma rejeição de qualquer tentativa de definir ou limitar a identidade de alguém com base em crenças rígidas ou dogmáticas, sejam elas religiosas ou não. Autonomia e liberdade. A frase também pode ser interpretada como uma afirmação da autonomia individual e da liberdade de se reinventar. Para um ateísta, que pode valorizar a liberdade de pensamento e a autodeterminação, essa ideia de não ser definido por rótulos fixos é particularmente ressonante.
Crítica às estruturas de poder. Foucault era conhecido por sua crítica às estruturas de poder que tentam categorizar e controlar os indivíduos. Do ponto de vista ateísta, essa crítica pode ser estendida às instituições religiosas que tentam impor identidades e comportamentos específicos. Em resumo, a frase de Foucault do ponto de vista ateísta pode ser vista como uma celebração da liberdade individual, da rejeição de dogmas e da constante evolução da identidade humana. Citação de número 6. O inferno são os outros. A frase "o inferno são os outros" é uma das mais famosas de Jean-Paul Sartre e aparece em sua peça Entre Quatro Paredes. Na peça, Sartre apresenta 3 personagens que estão condenados a passar a eternidade juntos em um quarto, sem a presença de torturadores ou instrumentos de tortura. Eles rapidamente percebem que o verdadeiro tormento vem da convivência forçada e da constante avaliação e julgamento mútuos. Assim, o inferno são os outros reflete a ideia de que o sofrimento humano muitas vezes é causado pelas relações interpessoais e pela maneira como somos vistos e julgados pelos outros. Do ponto de vista ateísta, essa frase pode ser entendida da seguinte forma: responsabilidade e liberdade. Sem a crença em um inferno literal ou em um julgamento divino, o inferno é uma metáfora para os desafios e sofrimentos que enfrentamos na vida real, especialmente aqueles que surgem das interações sociais. Cada indivíduo é responsável por suas ações e pelas consequências que elas têm sobre os outros. Autenticidade e autoimagem. A frase destaca a tensão entre a necessidade de ser autêntico e a pressão de conformar-se às expectativas dos outros. Em um mundo sem um propósito divino, a busca pela autenticidade se torna ainda mais crucial, mas também mais difícil devido ao constante escrutínio social. Conflito e cooperação. As relações humanas são complexas e podem ser fonte tanto de apoio quanto de conflito. O ateísmo, ao enfatizar a responsabilidade individual e a ausência de um propósito divino, sugere que cabe a nós encontrar maneiras de coexistir e cooperar, minimizando o inferno que podemos criar uns para os outros. Existencialismo e solidão. A frase também pode ser vista como uma reflexão sobre a solidão existencial. Sem um Deus ou um propósito maior, os indivíduos podem sentir-se isolados em sua liberdade e responsabilidade, e a interação com os outros pode tanto aliviar quanto intensificar esse sentimento de isolamento. O inferno são os outros é uma poderosa reflexão sobre a natureza das relações humanas e a responsabilidade individual de lidar com os desafios das interações sociais de maneira consciente e responsável. Citação de número 7. A consciência de que temos apenas uma vida deveria tornar cada momento ainda mais valioso. Essa frase de Richard Dawkins enfatiza a importância de valorizar o tempo que temos. Do ponto de vista ateísta, essa perspectiva é especialmente significativa porque sem a crença em uma vida após a morte, a única vida que temos é a presente. Essa visão incentiva as pessoas a viverem de maneira plena e significativa, aproveitando cada oportunidade e experiência. A ideia é que, sabendo que nossa existência é finita, devemos buscar fazer o melhor uso possível do nosso tempo, cultivando relacionamentos, perseguindo nossos sonhos e contribuindo positivamente para o mundo ao nosso redor. Além disso, essa consciência pode levar a uma apreciação mais profunda das pequenas coisas da vida e a um maior senso de urgência para resolver problemas e buscar a felicidade. Em resumo, a frase sugere que a finitude da vida não é algo a ser temido, mas sim uma motivação para viver da forma mais consciente e intencional. Citação de número 8. A religião é um insulto à dignidade humana. Com ou sem ela, haveria bons e maus homens fazendo coisas boas e más. Mas para que homens bons façam coisas más, é preciso a religião. Essa frase de Steven Weinberg destaca a ideia de que a moralidade e o comportamento humano não dependem da religião, pois a ética e a bondade são qualidades humanas que podem existir
independentemente de crenças religiosas. A frase sugere ainda que a religião pode, em alguns casos, ser usada para justificar ações que de outra forma seriam consideradas imorais. Por exemplo, atos de violência ou discriminação têm sido historicamente cometidos em nome da religião. Weber argumenta que sem a religião, as pessoas boas continuariam a fazer coisas boas e as más continuariam a fazer coisas más, mas a religião pode fornecer uma justificativa para que pessoas boas façam coisas más. Essa visão promove a ideia de que a moralidade deve ser baseada em princípios racionais e humanistas, em vez de dogmas religiosos. A ênfase está na responsabilidade individual e na capacidade humana de discernir o certo do errado, através da razão e da empatia. Citação de número 9. A crença em Deus é um subproduto da evolução humana, e não uma característica inata da mente humana. Essa frase reflete a visão de Sigmund Freud sobre a religião e a crença em Deus. Freud acreditava que a religião era uma construção cultural e psicológica, desenvolvida ao longo da evolução humana para lidar com medos e ansiedades existenciais. Ele via a religião como uma forma de ilusão, uma maneira de a mente humana encontrar conforto diante das incertezas e sofrimentos da vida. Freud argumentava que a crença em Deus não era uma característica inata da mente humana, mas sim um produto das necessidades psicológicas e sociais. Ele sugeria que, à medida que a ciência e a razão avançassem, a humanidade poderia superar essas ilusões religiosas e encontrar outras formas de lidar com suas questões existenciais. Essa perspectiva é bastante controversa e tem sido debatida amplamente. Muitos concordam com Freud, enquanto outros acreditam que a espiritualidade e a crença em algo maior são aspectos fundamentais da experiência humana. E vamos terminar com a última citação de número 10. A religião é o ópio do povo. Essa frase de Karl Marx é uma das mais citadas e discutidas em relação à sua crítica à religião. Vamos aqui desmembrar o que ele quis dizer com isso. Ópio como metáfora. No século XIX, o ópio era usado tanto como analgésico quanto como droga recreativa. Marx usou essa metáfora para sugerir que a religião funciona como um analgésico social, aliviando a dor e o sofrimento das pessoas, mas sem resolver as causas subjacentes desses problemas. Escapismo. Marx via a religião como uma forma de escapismo, uma maneira de as pessoas lidarem com as dificuldades da vida. Em vez de enfrentar e mudar as condições materiais que causam sofrimento, as pessoas se voltam para a religião em busca de consolo. Controle social. Marx também argumentava que a religião era usada pelas classes dominantes para manter o status quo. Ao prometer recompensas e uma vida após a morte, a religião poderia desviar a atenção das injustiças e desigualdades presentes na vida terrena, desmotivando as pessoas a lutar por mudanças sociais. Crítica à alienação. Marx acreditava que a religião contribuía para a alienação dos trabalhadores, afastando-os da realidade de sua exploração e das verdadeiras causas do seu sofrimento. Em resumo, para Marx a religião era uma ferramenta que ajudava a manter as pessoas passivas e conformadas com sua situação, ao invés de incentivá-las a buscar mudanças reais e concretas em suas vidas e na sociedade. No próximo vídeo, vamos abordar outros temas importantes sobre a filosofia ateísta. Adquira nossos produtos como camisetas, bonés, canecas e livros com temas sobre ateísmos que estão disponíveis no Mercado Livre. O link está disponível logo aqui abaixo deste vídeo, que temos além de produtos sobre temas ateístas, outros produtos também. Obrigado por assistir a este vídeo e espero que este conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma. Deixe seus comentários logo abaixo. Compartilhe suas opiniões e sugestões de temas para futuros vídeos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para você receber mais conteúdos como este. Então temos um encontro marcado para um próximo vídeo. Até a próxima!